Agora eu desanimei a estudar de vez. Lá vem outra reforma administrativa, o governo vai acabar com o concurso público, botar um monte de CLT, diminuir salário. Pronto, acabou de uma vez por todas o meu sonho de ser aprovado. E aí, concurseiro, tá pensando assim, com esses novos burburinhos aí a respeito da reforma administrativa, desanimou para estudar, acha que seu projeto não vai ter mais solução? Calma que o mestre chegou e eu vou te explicar tudo, claramente, em detalhes, sobre a nova reforma administrativa que vem aí. Fala, estudante, que é o professor Alessandro, mestre da aprovação, já passei 9 concursos públicos e até hoje já são mais de 500 alunos aprovados e eu estou aqui para te ajudar nessa jornada. Então lembre-se que sempre que você tiver uma dúvida, já coloca aí no YouTube a sua dúvida, mais professor Alessandro, que você vai achar um vídeo que vai te ajudar. E o vídeo de hoje é para te ajudar a entender melhor essa reforma administrativa que vem aí, que o governo está propondo. É uma nova reforma administrativa, sabe aquela que você ouviu lá atrás? Esquece tudo, tem novas regras a partir de agora e eu vou te explicar tudo em detalhes, inclusive para te orientar como que fica o seu estudo a partir de agora. Combinado? Então vamos combinar outra coisa? Já deixa o like, que é importante, não se esqueça de se inscrever no canal, que eu conto com você para esse canal crescer cada vez mais e a gente atingir a nossa meta de 500 mil inscritos, e não se esqueça de ativar o sininho com as notificações. E aí, estudante, você está se deixando abalar pelas novas notícias da nova reforma administrativa? Então vou te explicar tudo aqui em detalhes, separei aqui os pontos principais para te explicar realmente como que fica a tua preparação a partir de agora e se essa reforma administrativa for aprovada, o que vai acontecer com o serviço público. E agora começa-se de novo as especulações, a galera desesperada, pulando da ponte, achando que o concurso público acabou. E calma, você vai ver alguns assuntos muito importantes, porque eu vou colocar aqui 2 olhares. O olhar de especialista em concursos públicos, mas também vou colocar aqui o meu olhar de especialista em administração pública, porque se você não sabe, eu sou formado em administração pública com MBA em administração pública, É uma área que eu também sou apaixonado, estudo muito até hoje, mesmo não estudando isso diretamente para concurso, mas eu sempre acompanho, sou um admirador do tema e também já dei consultoria, vários treinamentos em vários órgãos, tanto da administração direta quanto indireta, federal, estadual, municipal. Trabalhei com vários, então conheço bem esse mundo e eu vou trazer aqui muito dessa visão técnica e, é claro, da visão de mundo de concursos para você alinhar o seu estudo, porque o objetivo desse canal é esse, fazer com que você percorra o caminho da forma correta. Então, o que aconteceu? Nos últimos dias aí teve um burburinho sobre a nova reforma administrativa, porque um secretário lá do governo, do Ministério do MGI, que foi criado aí para meio que fazer justamente essa reforma, a proposta de um novo modelo de administração pública, ele trouxe algumas informações ali do que eles estão pensando para a reforma administrativa. Eu li a reportagem e separei aqui 8 pontos para trabalhar com você e eu vou destacar esses pontos principais aqui e a gente vai explicar tudo para você entender de uma vez por todas. E é importante, a gente sempre tem uma discussão séria aqui, então vamos tirar a galera da 5ª série da sala de aula, por favor. Aí tira ela do sofá, deixa essa galera guardada, a galera vai vir com essas discussões ideológicas, então tá perda de tempo. A gente tá aqui para fazer um trabalho sério, uma discussão técnica, e sempre pensando, claro, no teu objetivo de ser aprovado em um concurso público. Bora lá, a notícia, que foi vinculada ali pelo jornal O Globo, de autor ali da jornalista Geralda Doca, trouxe a seguinte manchete, concursos. O governo quer reduzir o número de carreiras de servidores federais e permitir contratação com CLT. Vamos lá, eu separei os 8 pontos e o primeiro deles é o seguinte: reduzir o número de carreiras de 150 para 20 a 30. E nesse ponto eu tenho que aplaudir o que eles estão fazendo. Caso você não entenda, o que acontece? No governo federal hoje, existem em torno de 150 carreiras, só no executivo. Cada órgão hoje praticamente tem uma carreira, e isso é totalmente desnecessário. Esse é um pensamento, de unidade. Sendo que, vamos imaginar o seguinte, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é a diferença técnico-administrativo do Ministério do Meio Ambiente e o técnico-administrativo do Ministério da Fazenda, ou do técnico-administrativo de uma agência reguladora? Nenhuma. Então por que não existe uma única carreira? Para que cada órgão tem que ter o técnico-administrativo? Então esse tanto de carreiras que existe no governo federal é uma coisa totalmente desnecessária, que não só é desnecessária, mas ineficiente, porque até a forma de controlar isso é muito complicado. Vocês viram que agora eles estão querendo fazer o concurso unificado e até criar uma carreira já para o concurso unificado que vai ser do nível médio, técnico administrativo. Gente, isso é a coisa mais eficaz que tem. Existem vários pontos da administração pública no Brasil que são ultrapassados, que precisam ser modernizados para
ontem. Essa seria uma proposta que eu aplaudo e tem que acontecer. Então isso aqui não impacta o número de concursos que vai ter. Pelo contrário, é uma simplificação visando, né, tornar o procedimento ali, o processo de gestão de pessoas muito mais eficiente e eficaz. E aí, a notícia é que vão ficar de fora o escopo juízes, procuradores, né, que são considerados os membros de poder, carreiras que já são organizadas como das Forças Armadas, corpo diplomático. Claro, Forças Armadas, você já sabe que não é de hoje que ninguém mexe com a carreira das Forças Armadas. Segundo ponto aqui, ainda sobre a redução do número de carreiras, né, o governo ele vai rejeitar a proposta administrativa que foi enviada pelo último governo. Obviamente, isso sempre acontece, todo governo que entra sempre acha que o governo anterior não fez nada e desconsidera todas as propostas, isso a gente já esperava. E uma coisa interessante que eles querem fazer, com uma jogada muito boa, é aprovar algo que não tenha que fazer nenhuma modificação na Constituição, porque aí, como você estuda direito constitucional, você sabe, a forma de aprovação disso fica muito mais tranquila. Essa foi uma jogada inteligente. E as regras mexeriam mais com os servidores mais recentes, né? E principalmente com os novos entrantes, ou seja, a galera que vai entrar aí no concurso nacional unificado já vai participar. A ideia deles é que já participe de todas essas novas mudanças que vão acontecer. Então, esse primeiro ponto é muito bom, sensacional, isso tem que ser feito. Segundo ponto, reduzir o salário inicial de novos servidores concursados. Essa é uma notícia que não agrada a ninguém, obviamente, né? E o que eles querem fazer é aproximar o salário dessa galera do servidor público do salário da iniciativa privada, porque segundo a análise que eles fizeram ao longo do tempo, isso foi se distanciando muito. Bom, isso é uma verdade, a gente sabe, né? Mas é claro que você que quer entrar no serviço público não vai gostar dessa informação. E aí o que eles fariam são definir novos padrões de carreiras. Uma coisa que acontece hoje, que eu acho péssimo, é que você tem às vezes carreiras que a progressão é muito baixa. O cara entra ganhando, sei lá, 5 mil, ele trabalha 25 anos, hoje 30 anos, e ele sai ganhando 10 mil. Gente, para pra pensar, você começou ganhando 5, 30 anos depois você tá ganhando 10, mudança quase zero, né? Praticamente, o cara dobrou, pô, mas em 30 anos, calcula inflação e um monte de coisa. É claro, é péssima. A estruturação das carreiras, e isso tem uma culpa relacionada aos sindicatos, sim, e os próprios servidores, porque eles sempre priorizam na negociação com o governo ter aumentos. Então eles querem aumentar o salário inicial, mas nunca pensam em uma progressão. E isso, né, seria algo legal. Então a compensação aqui seria diminuir a entrada, mas ir aumentando isso ao longo do tempo. Isso é algo que a gente não sabe se vai acontecer. E o que eles querem fazer também diminuir a disparidade que existe hoje nas diversas carreiras, né? As carreiras que ganham menos teriam reajustes maiores e as carreiras que ganham mais teriam reajustes menores. Faz um pouco de sentido porque hoje você tem, inclusive, uma disparidade muito grande em determinadas carreiras. Por exemplo, na carreira policial, hoje você tem um delegado que ganha 20 mil e um agente de polícia que ganha 7 mil. Gente, a diferença é muito grande, isso só existe no Brasil, então diminuir essa disparidade seria interessantíssimo também, tá? Não desmerecendo a galera da carreira topo, por exemplo, o delegado, mas eu acho que essa disparidade é muito grande e só existe, como eu te falei, aqui no Brasil. Então seria uma mudança que não agrada, claro, redução salarial não é bom pra ninguém, a gente não quer isso, e eu acho que não seria necessário fazer se outras mudanças forem feitas, mas, né, se a gente tirasse esse ponto e ficasse só com o restante, seria muito bom. Mas e aí, o que você acha desse ponto, desse número 2? Terceiro, permitir a contratação de trabalhadores com carteira assinada na administração indireta federal. Isso não mudaria nada com a administração direta, mas sim com as indiretas. O que é indireta? As empresas estatais, autarquias e fundações. Isso tem um ponto que, bom, na visão deles é trazer mais agilidade, que até como eles colocaram, né? Tem órgãos que, né, às vezes demora muito, tem que esperar concurso para contratar, isso perde a agilidade do órgão e tudo mais, eles poderiam facilitar isso, né? E o que eles querem fazer, que na verdade foi uma coisa que aconteceu, que a Constituição de 88 tirou isso, porque antes da Constituição de 88 isso existia, na administração indireta você poderia contratar diretamente via CLT, depois da Constituição de 88 isso mudou. O que eles querem fazer é mudar isso aí. E a mudança seria fácil, porque você só tem que alterar o decreto 267, que é um decreto que você praticamente já estudou, já deve ter estudado, que trata da descentralização, né, que criou ali as autarquias, né, toda a administração indireta. Eles só teriam que mudar isso, ou seja, não tem que passar todo pelo rito ali de mudar a Constituição, muito menos mudar alguma lei, era muito mais fácil mudar isso. Mas, para mudar isso, tem que ter o apoio. E aí, que alguns pontos aqui, já adiantando, eu acho que o governo vai encontrar muitas dificuldades, porque eles têm uma reforma, né, com essa galera lá do MGI, que tem pessoas muito capazes lá, eu conheço alguns, pessoas muito técnicas, inclusive
Inclusive, o secretário executivo é um cara que tem formação em administração pública lá fora, doutorado, inclusive, lá fora. O cara é muito bom, já vi palestras dele. Mas você tem a galera do governo em si, né? Que é um governo, claro, de esquerda, que privilegia essas questões de servidor, inclusive, não só de servidor, mas é um governo que sempre apoia o sindicato. Então, claro, eles vão ter guerras internas, que a gente vai falar daqui a pouco. Isso aqui eu acho muito difícil, realmente, eles passarem. Mas, por outro lado, tem o viés também de que a administração indireta pode virar um cabide de emprego. O problema é que a gente tem um problema chamado Brasil. Não Brasil, desculpa. O problema é cultura brasileira, cultura do serviço público. É o que a gente até brinca, né? Só vão ser contratados os amigos do rei, os amigos do presidente do órgão, os amigos, né, de quem tá no partido no momento. Esse é um problema. Eu acho que em termos de maturidade, o Brasil ainda não tem maturidade para isso. Tem muito essa viés político, não há contratação por mérito e isso poderia, né, prejudicar muito. Eu acho que seria um tiro no pé no momento atual. Eu acho que isso tem que ser trabalhado mais culturalmente antes de implementar uma mudança dessa. Claro, você pode pensar pelo outro lado também de falar, bom, faz a mudança e depois a gente vai modificando. Mas eu tenho muitos receios realmente com relação a isso, porque, né, o Brasil sempre é um pensamento político, o pensamento técnico da administração em si sempre fica para segundo plano. Eu acho que essa medida, primeiro, ela não passa e segundo, se passar, a meu ver, não traz benefício. O concurso não é a melhor forma de contratação. É óbvio isso, para quem estuda gestão de pessoas, administração, sabe disso muito bem, mas é um mal necessário no Brasil, porque você ainda consegue filtrar mais, né, e não transformar os órgãos em órgãos totalmente políticos, que já são, né, mas a gente consegue diminuir um pouco isso. Essa parte aqui desse terceiro ponto, acho que não vai passar, mais uma vez, e não iria trazer um benefício, assim, o prejuízo ia ser maior do que o benefício. Quarto ponto, revisar as regras dos contratos temporários no setor público. O que eles querem aqui é ampliar ou reduzir prazos, dependendo da atividade, né, de como os casos de brigadistas, por exemplo, do IBAMA, que são contratados ali temporariamente, na época de seca, né, eles contratam mais para combater incêndio, essas coisas, né? E dos reforços do corpo de analistas do INSS, por exemplo, para reduzir a fila de pedidos atrasados. Lembrando que isso não impacta o concurso do INSS, que não vai acontecer agora, vai demorar ainda, mas isso não impactaria, tá? Ok? É só para um caso de emergência. Beleza, aqui eu não vejo nada demais, até porque temporário sempre é por tempo, né, determinado, mas, claro, aí o problema é só usarem isso e extrapolar, né? Claro, sempre tem, tratando-se de Brasil, sempre tem problema. Quinto ponto, combate à desigualdade. O Gaetani, né, que é o coordenador ali, o secretário que está cuidando disso, ele criticou o fato de movimentos grevistas de categorias no serviço público terminarem com reajustes sem uma discussão sobre reestruturação da carreira, que é uma coisa que quando eu trabalhei, eu era servidor público, teve uma época que eu participei, inclusive participei ali, dei um apoio pro sindicato, que eu sempre tive experiência com relação a isso, e eu, só pra vocês terem uma noção, contar um caso aqui pra vocês rapidinho. Eu montei toda a carreira do órgão, fazendo toda uma progressão a mais longo prazo, não sei o que, então a gente pediu um aumento menor naquela época para aumentar. Cheguei lá no sindicato com a ideia, apresentei para eles e tal, toda a justificativa técnica, né, as teorias, toda a doutrina por detrás do que eu tava trazendo. O cara do sindicato simplesmente virou assim para mim e falou, olha, isso aqui não funciona. Quando a gente faz, né, greve, você vai pedir pro governo, a única coisa que você tem que fazer é pedir muito. Infelizmente, né, foi isso que eu vi ali. Depois disso, eu nunca mais realmente fiz nada com relação a sindicato, essas coisas, não tô julgando todo mundo, mas foi a experiência que eu tive ali naquele momento. Eu falei, cara, ninguém quer ouvir a parte técnica, eles querem realmente fazer negociação política. Na verdade, ele tá criticando algo que é do partido, inclusive, né? Que privilegia a questão dos sindicatos. Então, eles vão ter que ter um jogo de cintura muito grande para isso. Na avaliação dele, ao longo do tempo, a remuneração do servidor público se deslocou do setor privado, mesmo no início da carreira, né? Que não faz nenhum sentido. Palavras dele, vai ser difícil o governo abrir um salário inicial acima de 20 mil. Por exemplo, o de várias carreiras hoje já está nessa faixa. Estamos estudando aumento diferenciado. Em vez de dar o mesmo aumento para todo mundo, talvez fosse o caso de dar um aumento maior para o pessoal de baixo e menor para o pessoal de cima. É o que eu falei, né? Diminuir essa disparidade que existe entre cargos que ganham ali 20, 30 mil no mesmo órgão e cargo que tem um nível abaixo e ganha 7 mil, 5 mil. Isso acontece muito como exemplo que eu dei. Ele diz também que a proposta vai prever a diferenciação de salário cheio e gratificação por desempenho, dependendo da natureza do serviço prestado. É uma coisa ali que eles estão querendo, né, que isso já era trabalhado anteriormente, de melhorar a questão de gratificação por produtividade. Sexto ponto, super salários, né, que eles estão querendo trabalhar a questão dos super salários, galera que ganha acima. Lembra que super salário não é a carreira que ganha 25, 30 mil, não é o consultor do Senado que ganha 33 mil, não. Não, super salários são as pessoas que ganham acima
do teto. Esse é um mal que tem que ser combatido o mais rápido possível. A vantagem, né, que eu acho que o governo vai ter com relação a isso, claro que a gente tem um lobby muito forte, que a gente está tratando de pessoas, né, que são dos maiores escalão, tanto no executivo, quanto no legislativo, quanto no judiciário, mas existem projetos, 2 projetos inclusive no Senado Federal, que já estão trabalhando isso. Então o que o governo faria é dar apoio para esses projetos, né? E o que eles querem fazer realmente com que ninguém receba mais do que o teto, né? Porque no Brasil o teto não existe. Não existe, você tem o teto é só para os meros servidores mortais, né? Para a galera lá de cima não existe teto, que é o do Supremo Tribunal Federal, que hoje, se não me engano, está em torno de 41 mil, né? O outro seria o quê? Ampliar um tipo de avaliação de concursos para além dos testes de múltipla escolha. Então eles já falaram isso, que eles querem modificar um pouco, o próprio ministro Haddad falou, modificar a forma como é feito o concurso público hoje. Aí a gente tem que ver qual que vai ser a proposta. 7º ponto, ampliação de cotas raciais no serviço público. No concurso nacional unificado eles já vão fazer, mas o que eles estão querendo fazer realmente é mudar a lei por conta disso, que passaria de 20, que é a regra hoje, para 30%. Vamos lá, aqui a gente tem, né, várias discussões a respeito disso, você tem que entrar realmente na discussão de cota racial, se vale a pena ou não, mas cada um vai ter seu ponto de vista, eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, senão o nosso vídeo vai demorar 5 horas. Resistências internas, e aí o que eles já estão prevendo, né? Em linhas gerais, a reforma administrativa pretendida pelo MGI foram apresentados a vários ministros que fizeram lá no início de setembro com a reunião que eles fizeram. Novas reuniões deverão ser feitas na medida que as discussões avançarem. O Gaetani admite que o tema é polêmico, é óbvio, e enfrenta resistências dentro do próprio governo, mas ponderou que a mudança é necessária, sobretudo para melhorar a eficiência no setor público. Palavras dele: vamos discutir, não há mágica em relação às carreiras e não há soluções isoladas. O governo tem que encontrar uma forma de sistematizar. Perfeita essa colocação dele. Fala um cara que realmente tem uma visão boa, mas ele vai encontrar muita resistência, principalmente interna. As medidas são discutidas em 10 meses de negociação, instaladas lá no MGI, e as conclusões serão agrupadas em até 5 projetos de lei a serem encaminhados ao Congresso ainda esse ano. Então a gente realmente deve ter, porque eles querem já fazer essas mudanças que vão impactar inclusive nos servidores que vão entrar no novo concurso, né, que vai ter do concurso, que é o concurso nacional unificado, que vão entrar aí aproximadamente mais 9 mil pessoas no serviço público. Então eles já querem aprovar essas mudanças para que já tenha algum efeito nesses 9 mil. Lembrando que várias dessas mudanças também vão valer para, que eles querem, né, para tanto para o legislativo quanto para o judiciário. E aí é óbvio que vai ser muito difícil aprovar isso. Ter uma reestruturação no executivo, só no executivo já é difícil. Imagina você mexer com uma reestruturação no judiciário e mexer com a reestruturação no legislativo. Nossa, aí, cara, eles vão ter que ter muito jogo de cintura. Na minha visão, essas mudanças, o que vai acontecer? Como aconteceu com a última reforma administrativa. Eles vão fazer o ideal, que tudo que está na mente deles, vão mandar, e tudo isso vão passar pelas comissões, não sei o que, o cara vai enxugar, e vão colocar lá um monte de coisas que no final vai dar a mesma coisa. Para você que está estudando, você tem que lembrar também outro ponto, que é, no Brasil, as mudanças demoram uma eternidade para acontecer. Sinceramente, você que está estudando, o que muda para você? Nada. O jogo continua, você tem que continuar sentando a bunda na cadeira todo dia, motivado para poder estudar. E eu não tô falando isso porque eu quero te incentivar a estudar, porque lembre-se que eu tô nessa jornada junto com você, e o meu papel aqui é sempre te dar uma orientação muito séria com relação ao caminho que você deve seguir, porque o concurso, ele transformou a minha vida, ele transformou milhares de vidas, né? Pessoas que eu orientei e de pessoas que acompanham aqui o canal. E eu quero que você também tenha a sua vida transformada. Eu sei da importância do serviço público, que o serviço público pode causar na vida de uma pessoa. Então, eu tô aqui de uma forma muito séria te orientando. Se fosse para dar, olha, esquece, não é a melhor opção, eu já falaria logo de cara, mas, cara, sinceramente, com todos os argumentos que eu coloquei aqui, é só você olhar para trás e ver. Olha para a última reforma administrativa, o burburinho que foi feito. E assista o último vídeo que eu fiz, né, naquela época sobre a reforma administrativa. O que eu falei? Que nada ia acontecer. E o que aconteceu? Nada. Então, assim, acho que algumas coisas realmente vão acontecer, mas principalmente vão ser mudanças estruturais. Como eu falei, a questão de reduzir carreira é excelente, só cabe ao executivo fazer tranquilo, eles vão fazer isso. Talvez ali mexer na questão da CLT, uma coisa ou outra pode passar, mas vão ser pouquíssimas mudanças, porque, afinal de contas, isso é Brasil. Então deixa o teu comentário aqui. Claro, a gente vai ver a galera da quinta série comentando questões ideológicas, faz o L, faz o X, faz o Y. Cara, pelo amor de Deus, né? Vamos crescer, vamos elevar as discussões, vamos parar de só enxergar o próprio umbigo também, é importante. Como eu falei para vocês, eu ia trazer a minha visão, tanto, né, do especialista em concurso público, quanto do especialista em administração pública, porque a gente precisa chegar a um consenso. O modelo que tem hoje é muito ineficaz, é ruim, a gente precisa melhorar. Como que a gente vai melhorar isso? A gente só vai descobrir discutindo e principalmente colocando algumas ações
em prática, combinado? Mas deixa aqui o teu comentário, o que você aprendeu com esse vídeo, e não se esqueça de deixar o teu like, coloca aqui as tuas dúvidas também, se inscreva no canal e, claro, compartilhe esse vídeo com seus colegas para eles não ficarem aí perdidos, desanimados, achando que tudo acabou. Não, segue o baile, vamos com foco total e eu estou aqui para continuar te orientando nesse caminho até a aprovação. Vamos juntos e até o próximo.